eu sou Joyce Sena e vamos falar sobre a Escola Normativa, teoria da administração criada por Henri Fayol, com foco no funcionamento e estrutura das organizações que são vistas de cima para baixo ou do todo para as partes, e que, segundo a visão de Fayol, possuem 6 funções básicas e interdependentes entre si, sendo: função técnica, responsável por fatores de produção, fabricação e transformação. A função comercial se responsabiliza pela compra, venda e permuta e requer conhecimento sobre o mercado e a concorrência. A função financeira é responsável pela gerência de capital e necessita de uma boa gestão de fundos e conhecimento econômico sobre a situação da empresa, evitando danos à saúde financeira da mesma. A função de segurança tem por objetivo proteger bens e pessoas contra incidentes e obstáculos de ordem social que inviabilizem as atividades ou a existência da organização. A função contábil fiscaliza o setor financeiro e demonstra a situação econômica da empresa por meio de registros que definem a precisão das decisões relativas à geração de lucro e maximização de resultados. A função administrativa possui como funções a previsão, organização, direção, coordenação e controle e atribuições como formular o programa geral de ação da empresa, constituir o corpo social, coordenar esforços, dentre outras ações não muito bem definidas devido à complexidade e abrangência da função em questão. Olá pessoal, eu sou Eduarda e vou falar um pouco sobre as principais funções da administração segundo Fayol. Então, as principais são elas: previsão, organização, comando, coordenação e controle. A previsão é basicamente traçar um futuro planejando um programa que busca melhorar o desempenho da empresa, que é quando não há esse programa de ação, a empresa tende a oscilar e hesitar, e já com ele facilita a tomada de decisão. E já a organização, ela é basicamente estruturar os recursos da empresa, tanto financeiros quanto humanos. O administrador deve definir como o projeto será realizado e investe no que for preciso para a sua conclusão. E ele zela pelo cumprimento dos programas de ação. Já em relação ao comando, é o gerenciamento da empresa no sentido de atingir os objetivos visados. Ele está diretamente ligado às autoridades da empresa. Ele está dividido em diversas diretorias, e quem fica responsável por isso deve principalmente conhecer o seu pessoal e também motivá-los a terem iniciativa e dedicação. Agora, sobre coordenação. Ela é basicamente unir todos os esforços coletivos, de modo a alcançar o sucesso da empresa. E se atentar às consequências, porque em qualquer operação ela pode afetar os demais. E, por fim, controle. Ele consiste em verificar para que tudo ocorra de acordo com as regras e as ordens pré-estabelecidas. Um controle adequado previne as surpresas indesejadas da empresa. E assim, para que ele ocorra de modo eficaz, ele deve ser realizado em tempo hábil e com o acompanhamento. Olá, dando continuidade à apresentação da Escola Normativa, agora eu vou falar um pouco a respeito das teorias da administração de Fayol. Algumas delas que vou abordar: divisão de trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção e subordinação do interesse particular. Sem mencionar também sobre a disciplina. Em relação à divisão de trabalho, Fayol propõe que quanto maior a divisão e especialização, maior a eficiência. Sobre a autoridade é o direito de mandar e responsabilidade é um atributo essencial. Quem delega autoridade jamais delega responsabilidade. Para manter a organização e cumprir com todos os requisitos necessários, Fayol vem e adota o modelo dos militares, um modelo bem rígido, seguindo, ele diz, as regras do jogo. O que é isso? Seguir as regras do jogo dentro da empresa. É você ter o respeito em relação à hierarquia, em relação ao organograma,
que é uma coisa que vem da divisão de trabalho, organograma, você seguir esse requisito. Então a disciplina nada mais é isso, é seguir a regra do jogo, a regra da empresa. Sobre o comando, o subordinado deve seguir apenas uma voz, deve escutar apenas uma voz de comando. Por quê? Ele pretendia evitar a duplicidade de função. Então, assim, se você escuta apenas uma pessoa, não terá problema na hora de executar a tarefa. E agora, em relação à unidade de direção, a ideia de um único chefe é programação de ação específica. Apenas uma pessoa fica responsável por programar uma ação ou alguma coisa. E por fim, Fayol propõe que a organização, os interesses da organização, vêm primeiro que todos dentro da empresa. Ou seja, se você pensa no sentido da empresa evoluir, de a empresa crescer, todos trabalhar em prol disso, sem os interesses individuais, todos evoluem junto com a empresa. Então, os interesses da empresa vêm sempre em primeiro lugar. Caso haja algum problema em relação a isso, cabe à administração vir e remediar esse problema. Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia e eu vou dar continuidade aqui no tema, começando por remuneração pessoal. O Fayol, ele acredita que a melhor forma de remunerar os seus colaboradores era de acordo com o seu rendimento e a produção de cada um. Então, ele fazia muito uso dessa prática. Depois, ele fala um pouquinho sobre o princípio da centralização, onde tudo deve partir do meio. Ou seja, o meio é onde está localizado a autoridade. Porém, a autoridade ela tem mais contato com os gestores. Então, acontece que em alguns níveis hierárquicos existiam algumas pessoas que teriam algum poder de tomada de decisão. Por quê? Se ele fosse comandar tudo, acabava que ele ficaria sobrecarregado e isso não é legal porque os rendimentos também não seriam tão bons. Então, acontece isso nesse princípio de centralização. Depois ele fala um pouquinho sobre a hierarquia. A hierarquia são os níveis de responsabilidade dentro da empresa, conhecidos também como cadeia escalar. Depois ele vai falar um pouquinho sobre ordem, onde ele usa uma frase que é cada lugar tem sua coisa, cada coisa tem seu lugar. E isso serve para pessoas e também coisas materiais. Depois ele fala sobre a equidade. A equidade é o sinônimo de justiça, é de estar mais próximo do justo possível para todos. Isso é super importante em qualquer ambiente que a gente esteja inserido. Depois ele fala um pouquinho sobre a estabilidade. Ele é super a favor de cultivar as relações entre o empregador e o colaborador. Por quê? A alta rotatividade dessas pessoas dentro da empresa é ruim, porque é muito difícil você encontrar aquela pessoa que faça aquele trabalho específico e também moldá-la novamente nas culturas da empresa. Então, ele não acha legal essa alta rotatividade. Já o Taylor, ele não dava muita ênfase nesse quesito. Então, o Fayol que trouxe isso mais à tona. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa, que é trazer a inovação e colocar em prática algumas coisas sem que tenha alguma ordem pré-estabelecida. E por último, a união. Sem união, a empresa pode ser o tamanho que for, ela não vai conseguir alcançar os objetivos propostos. Porque se as pessoas não estão olhando para o mesmo horizonte e olhando para o mesmo, caminhando no mesmo caminho, pelo mesmo propósito, a empresa não vai conseguir se superar e alcançar o que ela deseja. Então, a união e o propósito são super importantes nesse quesito de sucesso. Bom, falando de forma resumida sobre o que é salário e remuneração, segundo o Fayol, ele define que salário é um poderoso motivador, né? Porque é com ele que nós realizamos as nossas funções na sociedade. Modernamente, fala-se em remuneração para definir o pacote todo concedido ao trabalhador. O valor do salário ele leva em conta a especialização, a complexidade, a importância e até o excesso e escassez de mão de obra. Antigamente, nem sempre o trabalhador era remunerado
e era comum haver trocas por mercadorias, abrigo ou proteção como forma de pagamento. Então, o salário ele pode ser determinado de várias formas, por tempo de serviço, por produtividade, por lucros gerados ou por avaliação de cargos. O salário ele acaba recebendo vários nomes, hora estratégico, hora flexível e assim por diante, mas no fundo é uma questão de atribuir-se o justo pagamento por uma tarefa feita. Independente de suas denominações, que são várias, como nós já conhecemos, salário, remuneração, salário nominal, salário real, bruto, líquido, relativo, dentre outros, eles devem atender às necessidades dos indivíduos, porque ele não cumpre a sua função social, as necessidades são individuais. Então, o salário é a forma que o indivíduo usa para vender seu trabalho e atender às suas necessidades básicas do cotidiano.